Olá, meu nome é Joyce, eu sou professora de língua portuguesa da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Seja bem-vindo a mais uma videoaula. Vamos lá? Hoje a gente vai estudar sobre literatura fantástica, mito grego. O que é literatura fantástica? Vamos lembrar? Literatura fantástico, algo que é fantástico é algo que é muito prodigioso, que não é possível de acontecer no mundo real. Certo? Então, qual será a relação disso com o mito grego? Vocês conhecem mito grego? Mitologia, já ouviram falar? Muitos livros, histórias, eles aproveitam esse tema, né? A gente acha muito filme de mitologia grega, a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. Bom, então a primeira coisa, o que é um mito? O que será que é um mito? Essa palavra mito? Bem, é uma narrativa, ou seja, uma história contada que tem elementos sobrenaturais. O que seriam elementos sobrenaturais? Justamente o que nós falamos, fantásticos, que fogem da ordem do natural, de algo que realmente poderia acontecer. Fenômenos da natureza e alguns acontecimentos históricos. Então, eles inventam uma história para explicar, por exemplo, por que surgiu o fogo, ou por que aconteceu determinado fato histórico. Né? Então, eles, na época, não tinham conhecimento científico tão apurado. Eles precisavam inventar histórias para que justificassem as estações do ano e assim por diante. Então, daí que surgiram os mitos. E esses mitos, então, são criações coletivas. O que isso significa? Isso significa que não teve um autor. Não teve um autor que criou, não foi produzido por uma pessoa. Faz parte da tradição oral. Ele foi construído, era folclore da época, que era recontado de pai para filho ao longo de gerações. Então, fazia parte dessa tradição oral e muito depois só que eles passaram a ser escritos ou compilados em livros, tá? E por meio deles nós conseguimos compreender alguns elementos da sociedade que os criou. Então, observando aí os mitos, nós conseguimos entender um pouco do jeito de pensar dos gregos da época. Bom, e por que estudar histórias gregas? Puxa, a história grega é ainda antiga. Para que eu tenho que estudar isso, professora? A Grécia, ela tem uma grande importância ao longo da nossa história. Ó, mosquitinho. Bom, então ela tem uma grande importância ao longo da nossa história. Em que sentido? Ela era a base da cultura aí ocidental. Então vamos lá, olha, é uma civilização que tem cerca de 4.000 anos, tá? Então ela é muito antiga. As práticas políticas, como por exemplo a democracia, o voto, Senado, vieram dessa época. A literatura, grandes autores são, como eu pego aí Aristóteles, vários outros nomes, também vieram dessa época clássica. Tá? As artes, então, esculturas, pinturas, mesmo a arquitetura também influenciou e ainda influencia o nosso dia a dia. A filosofia, grandes filósofos também, como o próprio Sócrates, quem nunca ouviu falar de Sócrates, era grego. E também as histórias de mitologia que a gente está falando sobre elas, tá? Bom, aqui eu tenho um exemplo de uma construção, com colunas, que é bem característica dessa época, dessa construção grega. Aqui é um exemplo de arquitetura grega, tá bom? Bom, aqui também nós temos outro exemplo de esculturas. Os deuses, então, eles foram retratados em muitas obras, pinturas, em capelas, em tetos, certo? Ou mesmo esculturas aqui são os deuses do Olimpo, os Zeus e mais outros deuses que ocupavam o Olimpo, certo? Bom, então nós vamos ver um pouquinho de um mito para vocês. Olha, Prometeu e os primeiros homens. Então, essa aqui é a história de Prometeu. Prometeu, ele era um deus que ele foi encarregado de fazer os animais e os homens, certo? Então, primeiro ele fez lá os animais, ele colocou, por exemplo, no urso uma grande força, no leão uma grande agilidade, força também, no elefante, a capacidade na girafa de alcançar coisas altas e assim por diante. E aí ele esculpiu os homens no barro e depois ele deu vida aos homens. Só que ele observou que, por exemplo, os pássaros conseguiam fugir dos predadores porque eles voavam, os outros animais corriam muito, mas o homem era frágil. Com a sua pele, ele não conseguia se proteger do frio. Ele não tinha força para enfrentar os animais selvagens. A única coisa que ele tinha era inteligência.
E Prometeu ficou com dó dos homens, porque ele sabia, se o homem era tão inteligente, ele conseguiria, por exemplo, construir abrigos para ele, construir casas. Mas ele conseguiria também construir, por exemplo, lanças, né, armas, mas ele precisava de uma coisa muito importante que não tinha, que era o fogo. E aí, então, Prometeu foi até o deus do Hefesto, que era o deus do fogo, e roubou das forjas, pegou escondido o fogo para levar para os homens. Só que Zeus ficou sabendo rapidinho disso que Prometeu tinha feito, com pena dos homens, e resolveu fazer uma dupla vingança. Se vingar tanto dos homens, quanto de Prometeu. Então, primeira coisa que ele fez, ele criou uma mulher lindíssima, bela, bem ornamentada, e ele sabia que o irmão do Prometeu era inocente, era ingênuo. Então, ele mandou essa mulher, que era Pandora, para a casa do Euristeu, do irmão do Prometeu. E aí, quando ele chegou lá e viu a Pandora, ele falou, nossa, não resistiu e abrigou a Pandora na casa dele. Só que ela tinha um único detalhe que ela não podia fazer. Era justamente uma caixa que ela não podia abrir. Mas quando a gente fala, não faz isso, é proibido fazer, parece que aí, aguça aquela vontade de conseguir, de ver o que tem lá. Tinha uma caixa que ela nunca podia abrir. E até que certo dia, então, ela abre a caixa. E aí dessa caixa saem todas as tristezas, amarguras, desgraças que vão para o mundo. Então, é justamente dessa caixa que ela começa a ouvir o sofrimento dos miseráveis e a tristeza vindo, e ela tenta fechar. E a hora que ela fecha, ela prende lá dentro a esperança, de um mundo melhor. Então, eles justificam aí que as tristezas que ocorrem no mundo vieram justamente de dentro dessa caixa de Pandora. E o Prometeu não ficaria impune. O que ele fez com Prometeu? Ele acorrentou numa pedra, certo? E todos os dias uma águia ia e comia o seu fígado. E no final do dia, o fígado dele era reconstituído. E aí no outro dia, a águia ia lá e comia o seu fígado novamente. E aí assim então, os homens entenderam que ao lado de um grão de bem, como o fogo, vem também o lado negativo, como as tristezas, o sofrimento e uma punição por isso. Então essa aqui é a primeira história. É o mito de Prometeu e a criação aí dos homens. Tudo bem? Vamos lá. As características que a gente pôde constatar a partir dessa história. Olha, é sempre um passado distante. Então, não é marcado no tempo. Era uma vez, um certo dia, é sempre algo que se passou há muito tempo. O espaço, é a própria terra ou um lugar sagrado. Por exemplo, o lugar onde os deuses viviam. Ou mesmo o espaço, a nossa terra. Os personagens sempre são deuses e semideuses. E é interessante que os personagens como os deuses, eles se comportam como se fossem seres humanos, eles não são perfeitos. A ideia que a gente tem de Deus é imaginar algo perfeito. Não, Deus sente inveja, sente raiva, vinga, tem punições. Então, assim, a visão de Deus nessa época, na mitologia, ela é bem diferente da visão de Deus de hoje. E o que era um semideus? Um semideus era uma pessoa que era metade humana e metade Deus. Então, ou uma deusa que teve um filho com um humano, ou um deus que teve um filho com uma humana, tá? O narrador é em terceira pessoa. Então, sempre o narrador conta uma história, ele não participa dela. E o enredo? O enredo tem sempre uma justificativa para aqueles fatos sobrenaturais. Por exemplo, nessa história que a gente viu, como surgiu o fogo, como surgiram as tristezas, os problemas que existem na Terra, tá? Aqui, essa imagem, ela é de um outro mito, que aqui a gente tem o Atlas, que era um deus que ele foi castigado para segurar o mundo, certo? Então ele se rebelou contra os outros deuses, e aí o castigo dele foi ter que ficar segurando eternamente ali o mundo, tá? O planeta Terra aqui em cima. Bom, outra história que a gente pode ver são os 12 trabalhos de Hércules. Vocês já devem ter ouvido falar de Hércules, tá? Era um nome extremamente famoso, ele é um semideus. Aqui tem várias histórias, várias passagens. Então, ali no primeiro, Hércules e a Hidra, tá? Então, Hidra era uma serpente com várias cabeças.
E essa serpente, quando se cortava a cabeça dela, liberava gases venenosos e nasciam duas cabeças no lugar, certo? Aqui, essa imagem de cima é uma escultura do Hércules, certo? Vencendo o leão de Nemeia. Então, o leão de Nemeia era um leão extremamente forte, né, e muito perigoso, porque nada penetrava o couro dele. Então, nem flecha, nem lança, nem nada. E aí, ele conseguiu vencer esse leão, nós vamos falar daqui a pouquinho. No último, a gente tem o primeiro filme aí representando o Hércules. E nós temos, então, uma visão do quê? De um Hércules super forte. Ele era um semideus, o semideus mais famoso. Aí, ele era filho. Aqui mais uma cena do filme. Esse filme, Hércules, foi em 2014. Só para vocês terem ideia, nesse ano, 2014, 2 filmes sobre Hércules foram feitos. No mesmo ano, lançaram 2 filmes. O tanto que se fala. A gente tem séries também de Hércules. E aqui, ó, né, eu tenho a visão do Hércules, super forte, musculoso. E ele usa, então, lembra que nós falamos do leão de Nemeia? Que ele era impenetrável. Como que ele vence o leão? Com socos, né? Afogando, estrangulando o leão. E aí ele tira, com as próprias garras do leão, ele tira o couro, ele usa como proteção e como um símbolo de que ele venceu esse leão tão terrível, tá? Bom, e a história, então, do Hércules um pouquinho. O que a gente pode ver? Quem era esse Hércules? Hércules era filho de Zeus com uma humana. Só que o Zeus era casado, e ele era casado com Hera. E Hera ficou muito brava dele ter traído ela. Então, ele fez com que ela queria se vingar do bebê. E, desde o nascimento, ela já mandou 2 serpentes para o berço do Hércules. Só que o Hércules foi lá e estrangulou essas serpentes. Depois de grande, ela tentava sempre, né, gerar armadilhas para ele. E quando ele era já adulto, se casou, teve vários filhos, e ela fez uma alucinação. Ela fez com que ele imaginasse que tinha um monte de monstros e ele foi matando esses monstros que queriam pegá-lo. Só que, na verdade, esses monstros eram a esposa e os filhos. E aí ele acaba, nesse surto de que ele ficou louco naquele momento, ele mata a família, ele mata todos os filhos e a esposa. E aí ele se sente terrivelmente mal por isso. E ele procura um oráculo, que na época era como se fosse uma pessoa que previa o futuro, enviado dos deuses. E ele fala que para conseguir se redimir, resgatar um pouquinho essa culpa que ele tinha de ter feito isso com a família, ele deveria servir ao seu primo, fazer o que o primo mandasse. E o primo, então, propôs para ele 12 tarefas, e essas são as 12 trabalhos de Hércules. Esses 12 trabalhos eram praticamente impossíveis de se fazer. Nenhum humano conseguiria fazer isso. E o que é, então? São vários trabalhos, como, por exemplo, esse matar o dragão de Nemeia, como matar a Hidra. Para conseguir matar a Hidra, ele foi lá, ele cortava a cabeça, né, as cabeças, e o sobrinho ajudou e ia queimando. Né? Ele também fez outros trabalhos, como, por exemplo, perseguir a corça de Ártemis, tinha que prendê-la. E aí Ártemis ficou com dó, foi lá e deixou, depois de vários dias, porque ela não se cansava, ela corria, ele correndo atrás dele, ela deixou que ele a capturasse, desde que não a matasse. E assim, ele conseguiu, durante 15 anos, vencer esses 12 trabalhos e se redimir da culpa que ele sentia. Finalizando, então, vamos retomar o que a gente aprendeu hoje? Então, tá. Primeira coisa, que o mito é uma narrativa fantástica, certo? Ela envolve sempre fatos sobrenaturais, que não são possíveis de acontecer no nosso dia a dia. Bom, ele tem aí os elementos da narrativa normais, ele é uma narrativa, então ele tem um tempo, quando aconteceu, um espaço, lugar, ele tem um narrador que é em terceira pessoa, ele tem um personagem que tem sempre super força, super poderes, e tem uma história, que é o enredo. Pertence à tradição oral, ou seja, é passado de pai para filho, não tem um autor específico, né? Revelam parte da cultura grega, como que eles pensavam na época. Eles foram temas de pinturas, esculturas, livros, séries e filmes. E nós vimos, então, 2 mitos aqui. O mito do Prometeu e os primeiros homens, que foi o primeiro mito que nós estudamos, e um pouquinho dos 12 trabalhos de Hércules, que é isso que nós vimos agora.
Espero que vocês tenham gostado, visto como que estudar mitologia é muito divertido, que vocês possam, então, assistir filmes que falam sobre isso, livros, né, se aprofundem nesse estudo, porque é muito bom e vale a pena, tá certo? A gente se vê numa próxima aula e até mais.